Olá a todos, eu me chamo Marlon Camilo e eu estou aqui para falar sobre multímetro. Eu fiz uma apostila, escrevi uma apostila a respeito de multímetro e vou deixar essa apostila aqui na descrição desse vídeo para você baixar e nós vamos comentar essa apostila, vamos aprender sobre multímetro, os conceitos iniciais. Nesse e-book estudaremos dois tipos de multímetro, o analógico e o digital. Essa é a ferramenta mais usada na hora de efetuar um conserto de um equipamento eletrônico. Toda hora a gente está usando o multímetro. O multímetro ele é essencial para fazermos o conserto, porque com o multímetro vamos saber o que está acontecendo na placa. Sem o multímetro a gente fica só olhando para a placa. Olha para um lado, vira para o outro, não sabe o que fazer, porque não tem ali um aparelho de medição para encontrar o defeito. O multímetro serve na bancada do técnico, o multímetro serve para encontrar o defeito. E tem dois tipos de multímetro, que é o multímetro analógico e o digital. Para algumas pessoas o multímetro é um bicho de sete cabeças, mas você vai ver aqui hoje que o multímetro não é difícil, basta você se dedicar, com o tempo você vai se acostumar com ele. Ele é uma ferramenta que você vai agradecer demais por ter um multímetro em suas mãos. Vamos continuar a leitura aqui. O multímetro é uma ferramenta que engloba outras ferramentas eletrônicas de medição, como por exemplo voltímetro, ohmímetro, amperímetro e capacímetro. Para estudar o multímetro, deve-se lembrar de alguns conceitos. Já vamos falar sobre esses conceitos aqui. Está aqui o multímetro. Ele é uma ferramenta em que ele tem várias formas de medições dentro de um único aparelho. Ele é um aparelho que equivale a vários outros dentro de um só. No multímetro, olha só como é que é essa palavra aqui, multi, né? Então, ou seja, vários aparelhos de medição dentro de um só. O multímetro, ele tem dentro dele um voltímetro. O voltímetro serve para medir a quantidade de tensão elétrica, né? Volts, isso dá assim em volts. Então, quando você quer saber quanto volts tem, você está usando a função de voltímetro. E quando você quer descobrir a resistência, ou seja, os valores em ohms ou seus múltiplos, você vai usar a função de ohmímetro. E quando quer descobrir a corrente, que a unidade de medida da corrente é ampere, a gente usa amperímetro. E para descobrir a capacitância, usa o capacímetro. Vamos lá? Multímetro é uma ferramenta que engloba outras ferramentas eletrônicas de medição, como por exemplo, voltímetro para medir volts, ohmímetro para medir ohms, ou seja, resistência, e amperímetro para medir amperes, ou seja, corrente, e capacímetro para medir capacitância. Isso dá assim microfarad, em farad, tá? Já não vamos falar sobre isso. Para estudar o multímetro, deve-se relembrar de alguns conceitos. Esses conceitos aqui, que parece difícil à primeira vista, eu ensino todos esses conceitos de volts, de resistência, corrente, tudo eu ensino isso aí no curso de eletrônica. Você que está estudando comigo, você sabe o que significa volts, o que significa amperes, isso você está estudando lá. O voltímetro, está aqui já a definição de voltímetro. Voltímetro é instrumento para medir tensão. Se você quer saber quantos volts tem, usa voltímetro. Aí temos aqui o ohmímetro, instrumento para medir resistência. Tá? Na hora de você medir uma resistência de um circuito, usa-se este ohmímetro. E o amperímetro, aqui diz, instrumento para medir corrente. Então, os amperes, ou seja, a corrente em que há
num circuito. Amperímetro, instrumento para medir corrente. E capacímetro, instrumento para medir capacitância. Esses 4 que eu coloquei aqui, que são os principais, porque o multímetro pode ter outras coisas também, até medição de temperatura. Eu coloquei esses 4 porque são os principais que nós vamos encontrar, principalmente esses 3 primeiros. Isso aqui está dentro do multímetro. No multímetro, quando você vai comprar, normalmente já vem com voltímetro, ohmímetro, amperímetro e alguns com capacímetro. Você entendeu? No multímetro tem essas 4 coisas aqui. Na maioria deles tem essas quatro coisas aqui. Alguns multímetros mais baratos não vem com essa última aqui, ó, capacímetro. Multímetros mais baratos não tem. Vem com essas 3. Essas 3 primeiras aqui, ó. Ohmímetro, voltímetro, ohmímetro e amperímetro. Agora vamos definir aqui, relembrar, na verdade é relembrar, porque aqui está bem resumido. Eu coloquei aqui frases que vai te fazer lembrar do conceito. Quando se fala de multímetro, muitas vezes se fala de escala. Mas o que é? E o que é essa escala? Qual a importância dela? Com a escala, nós temos precisão na medição. Escala é a razão numérica entre qualquer grandeza para meios de comparação. Então, as escalas do multímetro servem para entendermos e fazermos medições mais precisas. Olha aqui, dentro dessa escala aqui, né, esse conceito escala, nós entendemos que é uma razão numérica entre qualquer grandeza para meio de comparação. Então, entenda isso. Escala é comparação, tá? Assimila essas coisas aí. Escala com comparação. Agora eu vou colocar aqui um exemplo aqui. Quando você faz uma medição em alguma coisa, encontra 1 metro. Você mediu 1 metro. Mas você percebeu que não é apenas 1 metro. É 1 metro e 1 centímetro. Então você já tem uma precisão maior. Você não deu somente a informação que é 1 metro. Você foi um pouquinho mais específico e falou em centímetro. Então podemos concluir 1 metro. Se 1 metro tem 100 centímetros, 1 metro tem 100 centímetros, 1 metro e 1 centímetro é 101 centímetro. Então a gente passou da escala de metro para centímetro. Se eu vou fazer uma medição, se nós vamos fazer uma medição de uma rua, qual é a escala que você vai usar? Se for para você medir uma rua, se for uma rua bem comprida, talvez você me dá os valores em quilômetro, ou você me dá o valor em metros. Mas dificilmente você vai usar a escala de centímetros e milímetros, porque é algo muito, muito preciso. Não há necessidade de utilizar centímetros para você medir uma rua. Agora, se você for medir o tamanho de um palmo, você vai me dar o valor mais adequado, que é em centímetro. Se você vai medir uma formiga, em que escala você usaria? Então você tem que pensar nisso. Quando você vai fazer uma medição e tem uma tensão muito pequena, você coloca ali numa escala grande, você não consegue saber quantos volts tem ali, quantos milivolts tem. Mas se você coloca numa escala pequena, para uma medição de uma tensão pequena, você usou a escala correta. Já vou te mostrar aqui nesse PDF, vou te mostrar aqui o grupo das escalas que tem dentro de cada grupo de tensão, corrente, resistência. Vou lhe mostrar. Muito bem, você sabe que é escala, não é? É a razão numérica entre qualquer grandeza para meios de comparação. A tensão, essa tensão aqui não estou dizendo atenção, de prestar atenção. Tensão elétrica. A tensão elétrica é diferença de potencial entre dois pontos, que medimos isso em volts.
Quando eu falar de tensão, lembre logo de volts. Isso você vai ter bem detalhado lá no curso de eletrônica, tá? Principalmente para você diferenciar tensão de corrente, é diferente. Uma coisa é tensão e outra coisa é corrente. Corrente é o fluxo de cargas elétricas, que isso é medido em ampere. Ó, tensão dá-se em volt, corrente dá-se em ampere, tá? É a unidade de medida. A resistência é a propriedade do material em dificultar a passagem de corrente elétrica. Quanto mais o material dificulta a passagem de corrente elétrica, maior é a sua resistência. E isso nós medimos em ohms. Tá aqui, ohms. É um O, um H e o M. Isso é a unidade de medida da resistência, ohms. E tem a capacitância, que é a capacidade de armazenar cargas elétricas. Tá? O campo elétrico uniforme dos capacitores é o que é o nosso objetivo, é chegar até eles e encontrar um valor em farad, em microfarad, picofarad, já que farad é um valor muito grande. Nós calculamos em microfarad, usamos a escala microfarad, nanofarad e picofarad. Isso também é falado lá no curso de eletrônica básica. A continuidade. Continuidade é a condução de eletricidade e resistência relativamente desprezível. Tá? Quando você fala de continuidade, quando você está fazendo um teste em multímetro, você está testando um condutor. Você está testando se aquele material conduz eletricidade. Por exemplo, um pedaço de fio, uma lataria de um aparelho, isso em aço, ferro, alumínio. Você testa isso com a escala de continuidade para saber se está conduzindo eletricidade ali naquele material. E a sua resistência é relativamente desprezível. É uma resistência muito baixa, se a gente medir aqui em ohms. Tá? Você pode testar a continuidade nessa escala aqui, nas escalas de resistência, tá? Usando resistência. Vai dar uma resistência muito baixa quando o seu teste de continuidade é positivo. E há outro conceito que você precisa lembrar, que é o do galvanômetro. Isso é pouco falado, tá? Essa palavra pouco conhecida da maioria de muitos técnicos, de vários técnicos, mas todo momento nós estamos olhando para um galvanômetro. Tá? Um galvanômetro é um instrumento de ponteiro para medir corrente ou tensão. E esse instrumento aqui ele é muito sensível à corrente. Tá? É uma baixa corrente, é algo muito sensível. Ele funciona dentro do multímetro baseado em alterar a resistência dos outros componentes que estão ligados a ele para que haja uma corrente muito baixa. Porque facilmente você pegar um galvanômetro somente aqui, você facilmente pode danificar ele, tá? Porque em questão de milivolts aqui aplicado, ele já move o seu ponteiro em uma corrente extremamente muito baixa, já é suficiente para ele mover aqui o seu ponteiro. Tá? É aquilo que está lá no multímetro analógico, aquele ponteirinho que mexe no multímetro analógico. Pois é o mesmo princípio. Lembre aí do seu carro, da sua moto que está acelerando e aquele ponteirozinho vai marcando a velocidade. Lembre-se disso. O galvanômetro está em seu multímetro e ele está aqui representado nessa imagem. Nessa imagem aqui, ó, desenhado a escala. Uma escala aqui desenhada. Um ponteiro ligado a uma bobina. Tá? Que você está vendo aqui de cor laranja. Aqui, ó, cor laranja é a bobina. O que você está vendo aqui de azul em forma de espiral. E a espiral do lado de lá é uma mola. É uma mola. Quando ele está desligado, ele fica posicionado aqui, né? Mas quando você aplica uma tensão sobre ele, ele vai se movimentando
de acordo com a intensidade da corrente. De acordo com a intensidade da corrente, ele vai se movimentando. E claro, ele tem polaridade. E tem aqui esse N e esse S são os polos do ímã. Tá? São os polos do ímã. Dentro do galvanômetro, nós temos essa estrutura de ímãs, bobina, que reage ao campo magnético desse ímã, né? Então há uma movimentação dessa bobina que faz movimentar também esse ponteiro que está preso aqui, né? Esse na verdade tem que ser feminino aqui, não. Essa é a representação de um galvanômetro. Observe que há uma bobina que se move na presença de corrente elétrica por causa do campo magnético dos ímãs N e S. Na ausência de corrente, as molas em espiral faz a bobina voltar para o lugar inicial juntamente com o ponteiro, como nós já falamos. O multímetro digital. O multímetro digital é uma ferramenta para medições de grandezas elétricas, como tensão, resistência e corrente, que possui um circuito eletrônico inteligente e mostra os valores em um display, ou tela, normalmente de cristal líquido conhecido como LCD. Esse é o multímetro de quem tem preguiça de calcular escalas. Tá? Sendo bem realista, esse é o multímetro do preguiçoso, o multímetro digital. Tá? Eu não troco meu multímetro analógico pelo digital, mas também eu tenho meu digital e não descarto ele. É muito bom o multímetro digital, utilizo, mas eu sou daqueles que gosta do multímetro analógico. Tá? O multímetro analógico ele tem um display, tá? E mostra aqui a numeração já prontinha, mostra a numeração prontinha para você. Muitos deles já faz a mudança de escala automaticamente, facilitando a sua vida, tá? Deixando as coisas bem mais práticas. Ele tem uma leitura muitas vezes um pouquinho mais demorado, tá? Para chegar à conclusão do valor. E o multímetro digital ele já tem aqui um display em LCD que aproveita a iluminação do ambiente. Alguns deles vêm com a função de clarear a tela. Tem LED dentro, né, para clarear a tela, mas ele não necessita de nenhuma iluminação atrás, de nenhuma iluminação artificial para funcionar o display. Simplesmente aqui a eletricidade em seu display aqui mostra os números, né? Isso controlado, claro, por um CI, controlado por um circuito inteligente dentro dele, que vai pegar a amostra da sua medição e te dar aqui em números. Esse dispositivo possui facilidade de leitura. Para ligar um multímetro digital, basta girar a chave seletora se houver ou pressionar algum botão de ligar, que às vezes vem escrito em inglês Power. Tem o botãozinho de ligar. Esse multímetro aqui, ele dispensa a conversão, a multiplicação que você faz ao olhar para o multímetro analógico. Vou lhe mostrar aqui o multímetro analógico. Vou pular aqui para ele mostrar, já eu volto. Olha aqui, ó. No multímetro analógico, nós temos esses números aqui, que muitas vezes você tem que fazer multiplicações, você tem que converter número para outro, você tem que contar. Tá? Isso aqui, para algumas pessoas que está começando, a leitura fica demorada para alguém que está começando. Para quem já está acostumado, a leitura é mais rápida, porque esse ponteiro aqui se move rapidamente. Esse ponteiro ele se move bem rápido, fazendo a leitura. Para quem já está acostumado com o analógico, dá para usar o analógico de maneira bem rápida. Agora, para quem está começando,
realmente o dispositivo, esse multímetro digital, ele é um dispositivo que faz a leitura mais rápido, sim, com certeza, para quem está começando. Tem aqui em alguns modelos que vai variar. Isso aqui vai variar de cada modelo de multímetro. Tá? Você tem que identificar, aprender mesmo, não apenas decorar. Olha aqui. Aqui tem um botãozinho de desligar. Você gira a chave seletora aqui, que essa chave aqui, ó. Você gira com o dedo, essa chave aqui, posicionando aqui nesse off, ele está desligado. E se você girar para qualquer outro lugar aqui, qualquer lugar está ligado. Qualquer escala que você escolher, você está ligando o multímetro. Posicionou aqui em off, ele desliga. Ele desliga. Tá? Nesse caso aqui, desse modelo aqui. Alguns vão vir com o botão de desligar. Em algum lugar, um botão de desligar. Alguns desligam automaticamente com o tempo. Não tem botão de desligar. Com o tempo, se você não utilizar, ele desliga só. Tá? Então aqui você vai escolher a posição selecionada. Tem uma bolinha, tem uma marcação, tem alguma coisa na sua chave seletora que indica qual é a escala que você escolheu. Nesse caso aqui tem uma bolinha aqui, ó. Vou até tirar o mouse aqui de cima. Tem uma bolinha aqui. Está vendo onde tem uma seta vermelha apontando? Tem uma bolinha que marca onde a chave seletora está parada. Essa chave ela é giratória. Você gira para todo lado aqui e não vai quebrar não. Você pode rodar aqui sem fim. Não tem nenhum problema. Agora aqui estão os grupos que eu te falei. Eu prometi que eu ia te mostrar e eu estou cumprindo a promessa. Tá aqui os grupos das escalas. Esse V aqui é de volts, tá? Esse que você está vendo aqui, ó, é volts. E tá aqui as escalas para você escolher, né, até quantos volts você vai estar medindo. Tem outro grupo aqui, ó. Esse aqui é de resistência. Olha o símbolo aqui de resistência. Olha aqui, ó. O ômega tá aqui, o símbolo de resistência. O ômega é uma letra grega que é utilizado como símbolo da resistência. Aqui tem outro símbolo aqui de diodo e outros mais. E você vai aprender em outro vídeo, que esse aqui já está um pouquinho comprido, e vamos ficar por aqui. Se você gostou aqui desta aula, deste comentário que nós estamos fazendo desta apostila, deixe aí nos comentários, fale alguma coisa. Se você realmente gostou, baixe essa apostila, ela é gratuita. Eu estou dando essa apostila que eu estou disponibilizando gratuitamente para todos que estão aqui assistindo esse vídeo. Abaixo desse vídeo vai estar aqui a opção de você entrar no link e baixar lá no meu site marloncamelo.com.br.